Então a gente está na nossa terceira aula do Morena Burrim, Guia dos Perplexos. E hoje a gente vai para o capítulo 2. Primeira aula foi a introdução do livro. A segunda aula foi o primeiro capítulo, né, sobre as palavras Tseren e Demut, imagem e semelhança. E agora a gente vai para o capítulo 2, que é bem interessante, que fala sobre o estado de Adão antes e depois do pecado e o significado do seu pecado. Nesse livro, ele funciona assim. Quando o Rambam ele entra no assunto, por exemplo, sobre o pecado de Adão, aqui no começo, ele não vai falar tudo sobre esse assunto. Vão ter complementos sobre esse assunto em capítulos posteriores, onde a gente já vai ter uma base maior do pensamento do Rambam, mais explicações que complementam. Aí sim ele vai se aprofundar na questão realmente do pecado de Adão, e enfim, isso serve para outros conceitos aqui que a gente vai ver no começo do livro. Então é como ele fala na introdução, não somente procurar entender só o capítulo, mas conectar esse capítulo com outros capítulos, ou seja, conectar o assunto em geral, não só as suas pequenas partes. Então a maior mensagem mesmo do livro, a maior sabedoria do livro, ela vai ser entendida na soma dos capítulos, na soma aqui das partes aqui do livro. Então a gente vai começar aqui, capítulo 2. Então ele começa dizendo: um homem de ciência, há alguns anos, fez-me uma notável objeção. Deve-se considerar esta objeção e a resposta que demos para solucioná-la. Antes de transmiti-las, direi: todos que conhecem o hebraico sabem que o termo Elohim é um homônimo aplicado a Deus, os anjos, os governantes, líderes de Estado, e tem seus diversos significados. Então aqui já começa um ponto muito importante, a própria palavra Elohim, porque as pessoas que não sabem os significados dos nomes que aparecem na Torá não vão conseguir interpretar em suas devidas ocasiões apresentadas. Ou seja, o que significa Elohim? Então já começa por aí. Para entender o contexto, o versículo que está esse nome, deve-se entender o que significa o nome. E esse nome, ele muitas vezes só é interpretado por um dos seus significados, que é Deus. Então muitas vezes o texto está falando Elohim, a gente já entende como falando de Deus. Mas Elohim, ele se refere, além de se referir a Deus, a anjos, governantes, grandes pessoas. Então, dependendo do contexto do texto, a gente vai conseguir ver esse significado. Então, isso é muito importante a gente entender, que a palavra Elohim não se refere só a Deus. Elohim se refere a anjos, governantes, grandes pessoas. Autoridades, né? É um termo homônimo que tem vários significados. Aí ele diz: Onkelos, o prosélito, que foi um grande sábio, que a paz esteja com ele, esclareceu na sua tradução da Torá para o aramaico corretamente que e sereis como Elohim, conhecedores do bem e do mal. A intenção é o último dos três significados: e sereis como grandes pessoas. Então a gente chega aqui na primeira interpretação da tradução da Torá para o aramaico, que é o de Onkelos. Foi o primeiro a traduzir toda a Torá para o aramaico. Onkelos, ele traduz essa passagem da Torá
como: e sereis como grandes pessoas, querá verim. Após essa observação preliminar sobre a homonimia desse termo, trataremos a objeção. O autor da objeção, então aqui ele começou esse capítulo com uma objeção que foi feita há muito tempo atrás de um homem de ciência. Então essa pessoa, ela trouxe um problema para o Ramba. O autor dessa objeção disse que, conforme o sentido literal do texto bíblico, parece que a primeira intenção da criação do ser humano era que ele fosse como o resto dos animais, sem intelecto, sem reflexão, sem discernir entre o bem e o mal. Porém, ao desobedecer a Deus, ele alcançou a maior perfeição do ser humano, que é possuir o discernimento entre o bem e o mal que possuímos. Esse discernimento é a coisa mais nobre da nossa existência e constitui a nossa substância. Ele se surpreende que a punição da sua rebeldia tenha sido a concessão da perfeição que não possuía, ou seja, a inteligência. Isto é como quem diz que um homem que desobedeceu a Deus e cometeu injustiça em excesso, então sua forma se modificou e ele foi transformado e colocado como um astro dos céus. Esta foi a intenção da objeção e seu significado, apesar de não ter sido apresentada nesses termos. Então, um homem de ciência, objetou o Rambam, dizendo que, como resultado do pecado, o homem ganhou conhecimento. Então, como resultado do pecado, veio a sua forma que distingue o ser humano dos animais, essa questão de discernir entre o bem e o mal. Então, como é que pode que a consequência de um pecado seja uma coisa que elevou o ser humano a um nível de conhecedores do bem e do mal? Ouça o conteúdo da nossa resposta. Dissemos: tu que examinas as coisas com as primeiras ideias que vêm à tua mente e pensas que compreendes o livro que é o guia dos antigos e dos contemporâneos, dedicando-lhes alguns momentos de intervalo entre a bebida e o sexo, como alguém que folheia um livro de história ou poesia. Examines com cuidado e reflitas, pois isto não é como havias pensado numa primeira abordagem, e sim como ficará claro quando considerares o que vou dizer. O motivo pelo qual Deus emanou sobre o ser humano, que constituía sua perfeição final, é que Adão possuía antes de sua obediência, e por isso foi dito que ele era a imagem de Deus e a sua semelhança. Ou seja, que Adão já tinha isso antes do pecado. Foi por isso que ele se dirigiu a ele pela sua palavra e ordenou-lhe como mãe. E ordenou o eterno Deus, etc. Em Gênesis 2,16. Pois não cabe dar ordens aos animais e os que não possuem razão. Por meio da razão, ele discerne entre a verdade e a falsidade. E esta faculdade Adão possuía em sua forma perfeita e completa. No entanto, termos como feio e belo são opiniões prováveis e não coisas inteligíveis, pois não se diz que o céu esférico é belo e a terra plana é feia. Diz-se que uma dessas afirmações é verdadeira e a outra é falsa. Assim também, em nosso idioma hebraico, ao falarmos sobre verdadeiro e falso, impregnamos as palavras emet e sheker. E quanto a belo e feio, utilizam-se os termos tov e ra, bom e mal. Então aqui ele fala sobre essa questão de opinião. Ele traz um exemplo aqui, que é: o céu esférico é belo, a terra plana é feia. Isso é uma questão de verdadeiro e falso. A terra plana é feia. É falso porque a terra não é plana e também não é feia. Então, aqui é uma interpretação muito característica do Rambam. Utilizar uma forma de entendimento que não cai totalmente entre o literal nem totalmente para o místico, mas o Rambam é um equilíbrio. O Rambam sabe utilizar
a forma literal do texto e ele sabe utilizar a forma mais profunda do texto, sem um anular o outro. Então a visão do Rambam sobre o texto da Torá é que pode apresentar o texto que é simplesmente literal, mas quando se entra em certos termos que, se você levar de uma forma só literal, vai haver muita confusão e fantasia. Então, nessas horas, o texto, através da sua forma literal, quer trazer um conceito profundo, só que com a linguagem dos ramos, que é a linguagem física, a linguagem literal. Porque não há uma forma de se entender conceitos profundos se não se utilizar a forma literal, a linguagem dos ramos. É assim que a gente aprende na Kabbalah. A Kabbalah, ela é escrita na linguagem dos ramos, só que ela é explicada, entendida, absorvida de uma forma mais profunda, entendendo a linguagem dos ramos, ou seja, entendendo a raiz daquele conceito. A linguagem dos ramos é como elas nos apresentam, elas se apresentam a nós, da sua forma mais simples, da sua forma primeira. Agora, o que está por trás daquilo? Qual é a raiz daquele conceito? O que aquele conceito quer trazer de mais profundo? Quais as ideias inteligíveis? Porque num texto da Torá ou do Tanar, a gente vê, a gente é acostumado a ler todos esses textos, a gente vê que eles têm uma linguagem característica. Principalmente o Tanar tem uma linguagem característica de narrar as histórias dos profetas, as histórias dos juízes, enfim, de vários personagens. E, a princípio, é literal. Tudo aquilo ali que está acontecendo é literal. Agora, dentro dos episódios de Ezequiel, nós podemos dizer que continua na literalidade do texto e se encerra somente na literalidade? Não, a visão de Ezequiel ela é muito mais profunda, porque é uma questão de se interpretar a linguagem hebraica. A linguagem hebraica ela tem essa característica. A tradição dos profetas tem essa característica. A forma de transmissão dos profetas é você transmitir através de um episódio histórico, de uma história, de um personagem que está interagindo com você numa certa ocasião, que aquele personagem, a ocasião e você representam alguma ideia, alguma situação. Porque não tem muito como, dentro da tradição hebraica, você descartar essa forma como o texto se apresenta primeiramente e pular direto para o Soda, para o nível mais profundo. A literatura hebraica não funciona dessa forma. A literatura hebraica ela funciona como uma roupagem que traz consigo o elemento mais primordial, mais essencial dentro de si. É como se a língua hebraica ela fosse uma roupagem que traz conceitos que vão muito além da própria linguagem. Então, assim, nas aulas que a gente tinha da Kabbalah, a gente já viu que a linguagem ela tem muitas limitações. A própria linguagem, a forma de você transmitir. Se tem as dificuldades da forma oral, imagina a forma escrita. Então é por isso que toda forma, aí eu já vou entrar num ponto, mas é que a gente vai entender esse livro. Tem umas opiniões filosóficas que dizem que a escrita ela já é um declínio da tradição oral. A partir do momento que a tradição oral ela já parte para uma forma escrita, literária, ela já decai um pouco, porque ela se encerra nas suas dimensões dentro da escrita, dentro da interpretação, que é uma interpretação mais limitada, que é o texto escrito.
Então, assim, há várias opiniões filosóficas que dizem isso. Há pouco tempo atrás eu estava lendo um livro que tinha justamente uma passagem dessa, que era um texto do Byung-Chul Han, que é um filósofo contemporâneo, que ele está trazendo, ele está explicando a tradição metafísica do Ocidente. Então ele diz que a partir do momento em que os filósofos começaram a escrever, houve uma decadência da própria filosofia. Então ele tem uma opinião de Heidegger que diz que Sócrates é o pensador mais puro do Ocidente, porque Sócrates nada escreveu. A partir de Platão há um declínio. Então, assim, é uma tradição muito antiga de se passar a tradição oral para a escrita, e com isso há um declínio. E a gente está fazendo uma interpretação do texto escrito, texto da Torá. Por isso que há uma tradição oral da Torá, que é mais antiga do que a escrita. E essa tradição oral da Torá é realmente a forma como os antigos aprendiam. Como esse povo que a gente lê aqui, as histórias dele no deserto, as histórias dos juízes, dos reis, era uma forma que o povo aprendia, uma forma oral, era uma forma entre o mestre e o seu discípulo. Era uma forma onde se conseguia transmitir de uma forma mais direta e mais profunda essas sabedorias profundas. A partir do momento em que se escreve essas coisas, aí se tem uma limitação a mais, uma necessidade de uma interpretação sobre os textos. É por isso que o texto, por muitos séculos e milênios, os textos judaicos são acompanhados por uma tradição oral. E a tradição oral é aquilo que se tem de mais antigo, que se tem escrito. Por exemplo, Rav Abba transmitiu a Rav Yohanan tal conceito. Esse é um conceito escrito, mas se falando de uma tradição oral que foi passada entre os mestres. Pode falar. Porque a interpretação depende sempre dos níveis intelectuais de cada um, né? Aí um sábio te passar uma interpretação é uma coisa, agora você vai ler e vai interpretar, vai depender do teu nível intelectual ali. Exatamente. Totalmente diferente. E essa tradição que a gente está falando já tem milênios. Por isso que dentro da filosofia diz que há milênios, há pelo menos 2 milênios, 2.300 anos, há um declínio dentro da tradição ocidental. E o texto hebraico, ele é tratado de uma forma especial, porque as letras hebraicas, elas são como expressões do transcendente para o mundo material. Então elas são vistas realmente como roupagens que trazem esses conceitos, principalmente o falado, né, o transmitido oralmente. Então por isso que dentro da tradição hebraica se tem essa profundidade a mais que a gente encontra, a profundidade da linguagem hebraica, que depois é tão mal interpretada posteriormente, até pelos falantes do hebraico, como a gente viu aqui na introdução desse livro, que houve muitos mal-entendidos dentro das comunidades judaicas, principalmente entre as massas, né, as pessoas mais simples, que não conseguiam nem entender que as passagens da Torá que falam sobre imagem e semelhança de Deus não são literais, não são literalmente uma imagem e semelhança físicas, contornos, mas sim de propriedade essencial, de uma essência da alma humana, então, dessa possibilidade da alma humana, dessa possibilidade de ser como um criador, de ser também um co-criador na criação. Então, por isso que a necessidade da tradição, que a tradição ensina dessa forma sobre o texto,
porque se o texto se encerrar só na sua literalidade, pode haver todos esses mal-entendidos. Por isso que o texto acompanhado pela tradição, pela leitura, como ele diz aqui, não a leitura de um livro simplesmente de poesia ou de história, mas um livro lido com a importância que lhe é devida, que é a Torá, são os livros sagrados. Então, dito isso, vamos continuar. Então aí ele fala aqui Emet e Sheker, que são verdadeiro e falso, e opiniões prováveis, por exemplo, feio, belo e feio, que é Tov e Irá, pois através da razão o ser humano discerne o que é verdadeiro e o que é falso, e essa é a regra em relação às coisas inteligíveis. Quando Adão estava no seu estado mais perfeito e completo, com a perfeição de sua natureza e de suas noções inteligíveis, Muskalot, em hebraico, pelos quais foi dito, tu és colocado um pouco abaixo dos seres divinos, como está em Salmos 8, 6. Ele não possuía absolutamente a faculdade que se aplica a opiniões prováveis, Mefur Samot, em hebraico. Ele não compreendia nem mesmo o que há de mais claro entre as opiniões prováveis como reprovável, que é a exposição das partes íntimas, que é uma opinião provável. Isso não era reprovável aos seus olhos, ele não compreendia o que poderia haver de reprovável nisso. E quando desobedeceu a Deus e se inclinou à direção dos seus desejos imaginários e dos prazeres dos sentidos corporais, como que aquela árvore era boa para se comer e desejável aos olhos, como em Gênesis 3, 6. Ele foi punido com a privação da compreensão intelectual mais perfeita. Assim, ele foi capaz de transgredir o mandamento que lhe fora dado justamente por ele ser dotado de razão. Então, obteve a compreensão das opiniões prováveis. Então, ele ficou imerso na distinção entre o bom e o mal. Naquele momento, ele entendeu o valor de que se perdera, daquilo que lhe foi tirado e do estado no qual caíra. Por isso foi dito, sereis como Eloquim, conhecedores do bem e do mal, e não conhecedores do falso e do verdadeiro. Aqui é uma diferença. Ou entendidos do falso e do verdadeiro. Pois em relação ao que é necessariamente objetivo, não há bom nem mal, e sim falso e verdadeiro. Aqui o Rambam está indo bem na linha dos filósofos mais para a razão. Aqui ele está indo na linha aristotélica da filosofia. Opiniões prováveis, como bom e mal, por exemplo, Adão não possuía nessa interpretação antes do pecado. Ele possuía antes do pecado as noções inteligíveis, como falso e verdadeiro. Isso é falso, isso é verdadeiro. Agora, opiniões prováveis, ele não tinha esse conhecimento. Então, por exemplo, a nudez. A nudez, no reino animal, por exemplo, ela não há opinião provável sobre isso. Né? É tido como uma coisa natural. Para o ser humano, antes desse discernimento, também era uma coisa natural. Porque não é falso e verdadeiro, não é uma opinião inteligível, a pessoa está sem roupa. É uma opinião provável. É uma questão que Adão herda após o pecado. Ou seja, o que o Rambam está querendo dizer aqui é que antes do pecado, Adão ele tinha uma conexão mais forte e direta com o intelecto ativo, que é justamente a influência do Criador direto, onde o intelecto dele, a forma como ele enxerga o mundo, era uma forma mais perfeita possível, a forma mais abrangente possível, porque ele estava numa conexão direta com o Criador, ele estava numa conexão próxima do Criador. Quando ele decai após esse pecado, essa visão de mundo
como o Rambam enxerga, ela meio que fica nublada. Então, o que se toma muitas partes desse intelecto são simplesmente as opiniões prováveis. Então, há um decaimento de Adão após o pecado. A gente pode dizer, trazendo para uma linguagem mais simples, que Adão, antes do pecado, ele era um ser que ele tinha um discernimento sobre o mundo mais próximo do mundo, mais verdadeiro. Ele era conectado mais a toda a existência. Após o pecado, é como se ele se encerrasse em si mesmo e ele começasse a ter uma visão limitada somente em si mesmo. Ou seja, todo mundo, após isso, ele é encerrado dentro, vamos dizer assim, trazendo para a linguagem do Baal HaSulam, dentro puramente do ego, e que todo mundo gira ao seu redor. Então, você fica preso dentro das opiniões prováveis e não das coisas do mundo, do universo, como realmente ele é, como um uno com Hashem e a natureza com tudo. É por isso que dentro do pensamento ocidental há também um tipo de visão de separação entre o homem e o mundo, entre o homem e a natureza. O homem começa a se enxergar somente através da ótica própria, a ótica do seu próprio ego. Então, a partir daí, há uma separação entre homem e mundo. Muitos filósofos mais contemporâneos tentam romper essa visão metafísica da separação entre o homem e o mundo. Só que é uma coisa que é tão forte dentro de nós, que nós percebemos o mundo através do nosso ego e fazemos essa separação, essa dualidade que a gente aplica a tudo, nós transformamos essa dualidade até na nossa relação com o mundo. Então, assim, isso é um recorte da história universal do homem. Ao recorte da história universal do homem, porque hoje nós não temos muito claramente o que é ser homem com esse rompimento de paradigma. O que é ser o homem sem essa visão que nós temos do Ocidente? Como que é o homem uno, como parte do mundo, como parte da natureza, como parte do Criador? O homem unido à fonte da existência, unido com a essência das coisas. Quando a gente para refletir, a gente não consegue muito bem se aprofundar nisso, justamente porque nós somos criados dentro desse modo de pensar. Nós nos desenvolvemos dentro desse modo de pensar. Então, para nós é difícil romper esse paradigma. Então, tudo que a gente vê no mundo, interpreta e interage no mundo, a gente interage através dessa separação, através dessa dualidade. Está intrínseco no nosso pensamento. É quando a gente pega o texto literal ou o texto no seu nível mais profundo, no solo. Aí a gente começa a pensar, ou o texto é literal, ou o texto é um texto metafórico, é um texto profundo. Então a gente já faz essa separação. A gente já fala, não é possível, isso tem que ser um X ou tem que ser Y. Ou isso é literal, ou isso é metafórico. Então, interpreto esse texto como literal. Descarto o metafórico. Já me aprisiono dentro da literalidade. Então, eu interpreto isso como totalmente metafórico. Já descarto totalmente a linguagem literal. Então, esse nosso pensamento dual, nosso pensamento que nos separa do Criador, nos separa do mundo, nos separa da espiritualidade, é realmente um modus operandi de como o pensamento ocidental funciona. E isso é uma coisa muito difícil de se quebrar, de tentar superar esse pensamento.
porque é uma tradição milenar a forma como nós enxergamos o mundo. E aqui, continuando o texto, observa aqui: e foram abertos os olhos de ambos, e souberam que estavam nus. Não foi dito, e foram abertos os olhos de ambos e viram, pois o que se via antes, se via depois. Não havia uma cobertura sobre o olho que foi retirada, mas sim que eles passaram a outro estado, no qual passaram a considerar repreensível o que antes não consideravam. E não de recobrar o sentido da visão, como em: e abriu-lhe Deus os olhos. Ou como: os olhos dos cegos serão abertos, em Isaías 38. Ouvidos abertos, mas nada ouve, Isaías 42, 20. Semelhante aos que têm olhos para ver e não veem, Ezequiel 12, 2. Ou seja, aqui, pelo próprio texto, a gente está vendo que não é literalmente os olhos que se fecharam, nem os ouvidos que deixaram de ouvir, mas sim que o que se era percebido antes, era percebido depois, só que de uma outra forma. Os olhos de Adão e Eva, eles não literalmente mudaram da forma como eles enxergam as coisas, mas que a visão do mundo do qual eles experienciavam mudou. A forma como você experiencia o mundo, ela mudou. Obrigado, José. A forma como se experimenta o mundo, ela mudou. E isso a gente vê que faz sentido. Faz um total sentido. Faz mais sentido do que se a gente interpretar de uma forma literal. Olha-se como as coisas são. Geralmente a gente acha que para o sentido mais profundo, metafórico, é preciso ter mais fé. É preciso acreditar mais do que o literal. Porque não faz tanto sentido quanto o literal. Mas olha só que jogada. Nessa interpretação faz mais sentido o metafórico do que o literal. É mais difícil o literal ter acontecido do que o metafórico. Eu vou ler novamente. Os olhos de ambos e foram abertos os olhos de ambos e souberam que estavam nus. Não que foram abertos os olhos e viam, porque o que se via antes se vê depois. Mas a forma como você experimenta o mundo através desse sentido mudou. Aí, como ele traz exemplos aqui nos profetas: ouvidos abertos, mas nada se ouve. Ou seja, claramente se ouvia, mas não se percebia com os ouvidos o sentido, por exemplo, do que os profetas queriam transmitir para o povo. O povo era surdo aos profetas, mas o povo literalmente ouvia os profetas, mas o coração do povo estava fechado. Então, com isso a gente vê que conforme nós experimentamos o mundo, como a nossa percepção experimenta o mundo, vai mudar completamente o mundo como ele é. O mundo, antes de Adão e Eva perceberem ele, ou seja, eles percebiam ele de uma forma que o mundo era totalmente diferente. O mundo que eles interagiam era um Gan Eden. Eles tinham uma conexão direta com o Criador. Ou seja, tudo lhes era dado. Por quê? Porque não havia uma diferença clara entre eles e o mundo, toda a criação do Criador. Eles se viam como uma parte da grande criação do Criador. Eles tinham uma conexão direta. A partir do momento do pecado, aí que o homem e a mulher se veem como uma parte separada da criação. Eles começam a ver o mundo como o mundo girando ao seu redor. Ou seja, a forma como eles experimentam o mundo mudou drasticamente. Aí que é a queda. Aí que é a forma como uma forma mais limitada, uma forma mais inferior de existência. Então, por isso que eles iam suar com o suor do seu rosto,
trabalho. A terra não daria mais as coisas como se dava no Gan Eden, mas eles teriam que trabalhar pelo seu pão. Ou seja, a conexão deles com o Criador e com a sua criação foi feita como uma separação. Porque o que eles viam antes, eles viam depois, mas a forma como o coração, vamos dizer assim, como o coração sente o mundo através dos sentidos, como o coração interpreta o mundo, mudou, decaiu. Esse é o sentido do pecado. Decaiu. Segundo essa interpretação. Uma ideia interessante, o Rabino Ludo Bonder, ele fala dessa questão da nudez, né? Quando eles se perceberam nus, é o sentimento que todo mundo tem quando se sente exposto, né? Porque na verdade a gente não pertence ao mundo de fato. E quando, por exemplo, o animal ele tem a sua nudez natural, né? Mas ele tem também a sua proteção. A árvore tem pena, né? E é uma coisa natural dela. Então a roupa, né, dos animais, o pelo, né, dos animais, a pena, a escama, ou seja, são roupas que a própria natureza cede aos animais para que eles se sintam protegidos. Mas aí o homem, ele não tem essa proteção natural. E quando ele se vê nu, ele entende que ele não pertence a esse mundo, ele entende que ele não é parte daquilo. Ele se sente vulnerável diante de algo que ele não tem nenhuma proteção. E aí ele se sente, a nudez traz essa consciência de fragilidade. Né? E aí ele precisa se esconder ou criar artifícios para se sentir integrado. Por isso que a gente muda o mundo ao nosso redor, mas o mundo não nos muda. Exatamente. Essa é uma interpretação muito profunda sobre a nossa relação realmente com o Criador, com o mundo, com a nossa própria alma. Porque a partir do momento que o ser humano ele decai após o pecado, ele se sente nu, ele se sente como um ser, a gente pode dar um exemplo assim, como uma pessoa jogada ao aí, jogada vulnerável, simplesmente ao acontecimento. E com isso ele se sente separado do Criador. Então aí já há um declínio entre o homem e o Criador, já há uma diferença de forma entre o homem e o Criador. E como é que é o lance do ego, Eduardo? Depois a gente sabe a situação do ego. Como é que é a situação do ego antes dessa queda? Como é que é essa situação? Vai todo mundo. Segundo essa interpretação, o homem ele se via muito próximo do Criador, muito próximo da criação do Criador, como uma parte totalmente do Gan Eden, uma parte do Gan Eden, como uma das criações. O homem ele é o primeiro que se questiona. Por exemplo, os animais, as árvores, tudo que a gente conhece da criação, ela não se questiona, ela não tem o questionamento de ser separado de um sistema ou não. Mas a gente não sabe, mas a natureza deles é como uma natureza, uma expressão da própria criação. É uma parte integrante da criação. Então o homem, antes do pecado, ele era um só com o Criador. Ele fazia parte do Gan Eden. Ele não leva para si, no caso. Não era, o foco não era o para si, mas o foco era que ele era uma criação. O foco de repente era o todo. O todo, Se assim. enxergava para fora, não enxergava para dentro. Sim, exatamente isso. A exterioridade, toda a criação era como um jardim do Éden, como uma interação onde cada uma teia realmente, que a gente fala na Kabbalah, uma alma coletiva, onde tudo faz parte de mim e eu faço parte de tudo. Por isso que ele dominava sobre a criação. Exatamente, porque se tinha essa conexão. Mas se ele deu nome aos animais, ele já pensava. Penso, logo eu existo. Sim, o homem, como ele diz aqui, ele antes do pecado, ele já
tinha a noção das coisas inteligíveis, que ele fala nessa linguagem aristotélica, coisas inteligíveis. Mas ele não tinha as opiniões prováveis, que é um decaimento. Mas a forma como ele enxerga o mundo era uma forma, vamos dizer assim, de conexão, uma forma unida, uma parte do todo. Depois do pecado, há uma fragmentação. As opiniões prováveis, elas vêm realmente da fragmentação. Elas vêm dessa separação. Então, o homem, ele não tinha o ego como o seu principal cerne, o principal centro de percepção do mundo. Porque ele se via na criação, né? Ele se via na criação, e por isso que ele era próximo do Criador. Por isso que ele interagia todo o tempo com o Criador. E isso é a diferença fundamental. Essa é realmente o motivo do Tikkun. Por isso que o Tikkun existe. Porque o Tikkun é realmente retornar a essa unificação, a esse sentimento do todo. Se ver no outro. Se ver no outro. É justamente corrigir essa queda, corrigir esse declínio do homem dentro de si mesmo. É o que vai acontecer na era de Mashiach. Porque na verdade o homem cai dentro de si. Ele cai dentro de si mesmo. Um vazio. Na sua ausência, no seu ego. Então todo o mundo, toda a criação começa a girar ao seu redor. Essa é uma grande diferença que existe entre o Adão antes do pecado e o Adão pós-pecado. O Adão pós-pecado é nosso estado, que os sábios dizem de 6.000 anos, que é o estado de correção, do Tikkun. Então nós estamos aí hoje tentando reparar essa queda de Adão, tentando reparar. Por isso que cada um tem o seu propósito quando vem, né? Cada um na humanidade tem o seu propósito, sua missão. Exatamente, o seu Tikkun individual e o Tikkun geral, que é o Tikkun do mundo, o Tikkun Olam. E nisso já se responde o questionador aqui do início do capítulo, que era um homem que o Rambam conheceu, que fez essa pergunta para ele: por que o resultado do pecado foi uma coisa que é boa, que é uma coisa que o ser humano ter conhecimento do bem e do mal? Por que é isso? Não faz sentido. A consequência do pecado deveria ser uma coisa ruim. E realmente, entendendo dessa forma, a gente vê que a consequência do pecado é realmente uma separação, é um declínio, é o homem caindo em si mesmo. E o reparo desse pecado é realmente um retorno, é o retorno à unidade com o Criador, a unidade com toda a criação, a unidade que é realmente a espiritualidade, essa conexão com o Criador. E desde então, o acúmulo de conhecimento ele pode até ser a causa de uma desconexão maior. Exatamente, o puro, vamos dizer assim, intelectualismo, ele, por um lado, ele pode parecer completamente positivo, mas ele pode encerrar mais o homem em si mesmo. Não separação da espiritualidade. Quanto mais intelectual uma pessoa é, mais dada, mais ele tende a ser arrogante. Exatamente, se prender em si mesmo e ser o cerne de toda a verdade. O interessante o que você está falando, meu pai eu nunca conheci uma pessoa assim. Ele era uma pessoa altamente intelectual, era muito inteligente e puxou o pai dele, mas assim, ele tinha um diferencial muito grande. E chegava a assustar, né, os filhos da gente, nós filhos, a gente falava isso. A ponto, assim, de ter essa separação da espiritualidade. E esse que o Rodrigo falou, você está falando, uma pessoa muito intelectual, muito inteligente. E um dos 4 filhos puxou isso, né? Sim. Ninguém puxou. Porque ele tinha realmente uma intelectualidade muito exacerbada.
mas a espiritualidade é colocada do lado. É justamente o que No final não sabia que ia partir, eu fui lá, fiz todo o trabalho com ele e tal, ele mudou assim de 3 dias para cá. Foi o prazo que eu perguntei para ele durante esses 3 dias, que ele realmente mudou da água para o vinho. No 3º dia ele partiu. Muitas vezes a gente, na nossa vida, tende... Porque a família da igreja mudou da água para o vinho, então assim, é interessante isso. A gente tende a viver nessa dualidade, né? Uma coisa ou outra. Se a gente vai para isso aqui, para a intelectualidade, a gente esquece tudo o a mais, tudo a espiritualidade. O Urumba, ele realmente frisa esse equilíbrio, o Tiferet, o equilíbrio entre a esquerda e a direita, entre as duas partes da árvore da vida, o equilíbrio na vida, que é o que leva a gente realmente a andar. Assim como a gente precisa das 2 pernas para caminhar para frente, a gente precisa saber trabalhar com os 2. Saber trabalhar, porque se a gente pender só por um lado, é destrutivo. Né? Tem que medir tudo, né? Se a gente pender só para o outro, também é destrutivo. Então é a questão do equilíbrio, é saber realmente trabalhar com tudo que o Criador dispõe para nós. Todas as ferramentas que Ele disponibiliza para nós, para a gente realmente trazer o Ticum, o nosso Ticum individual e o Ticum do mundo. Então, assim, a gente tem que se libertar um pouco dessa forma que a gente enxerga o mundo, dessa forma dual, dessa forma ou é totalmente isso, e o outro lado é totalmente falso, mas saber trabalhar de uma forma sábia. A sabedoria é realmente saber trabalhar com os instrumentos que o Criador disponibiliza para a criatura. Isso é agir com sabedoria. Sabedoria não é somente caminhar para um lado e esquecer todo o resto, mas saber trabalhar com o bom, com o proveitoso, que encaminha você, toda a criação, para a evolução, para o desenvolvimento, para chegar mais perto do Criador. Isso é saber agir com sabedoria. E isso que eu acho assim, no Maimônides, uma das coisas mais fundamentais, que é esse equilíbrio que ele traz em toda a sua literatura. Continuando o texto, quanto ao que foi dito a respeito de Adão, mudas o seu rosto e o envias, que está em Jó 14, 20. A interpretação e explicação disto é essa: quando mudou sua direção, foi expulso. Pois panim, face, é um termo derivado de paná, que significa voltar-se, dirigir-se. Pois o ser humano se dirige com a sua face para aquilo que deseja seguir. Por isso foi dito: quando mudou sua direção e se dirigiu àquilo que for ordenado a não se dirigir, ele foi expulso do jardim do Éden. Esta punição foi paralela à sua transgressão na forma de medida por medida, como está escrito em Sanhedrin 90 e outros. Pois lhe foi permitido comer as coisas agradáveis e se deleitar do descanso e da tranquilidade. Todavia, quando desejou avidamente e foi atrás de seus prazeres e de sua imaginação, como dissemos, e comeu o que lhe havia sido proibido de comer, ele foi privado de tudo isso e obrigado a comer do pior dos alimentos, que antes disso não era seu alimento, e ainda por cima, e ainda por meio do trabalho e do esforço, como disseram as Escrituras: espinho e abroto produzirá para tu com o suor do teu rosto. E em seguida é dito claramente: e o eterno Deus o enviou para fora do jardim do Éden para trabalhar a terra. Ele o fez igual aos animais em seus alimentos e na maioria de suas circunstâncias, como e comerás a erva do campo. E ao esclarecer esse assunto, foi dito: o homem em glória não perdura, compara seus animais silenciados. Louvado seja o dono da verdade, cujo
cujo último termo de sua sabedoria não se pode compreender. Então, com isso, ele finaliza aqui o capítulo 2 do livro. Ficou alguma dúvida em relação aos assuntos tratados nesse capítulo? Alguma coisa que ficou meio nublada? Eu queria perguntar para vocês também se a linguagem das explicações está sendo muito técnica ou se está sendo acessível. Porque a linguagem do livro é uma linguagem bem técnica mesmo, mas estou procurando aqui simplificar, mas mesmo assim não é simples. Sim. Aí eu queria ver a opinião de vocês se... Sim. Eu acho que a forma como você explica facilita muito o entendimento aí, até porque não tem desculpa, não tem tantos termos hebraicos como os livros de Kabbalah, por exemplo. Seria bem nu que vai, e você tem que ficar traduzindo, né, para explicar. Mas aí não, então o próprio livro ele já traz a explicação, e aí tu explica a explicação, acaba duplicando a facilidade. Então para mim pelo menos está perfeito. Tá fluindo, né? Porque os próximos capítulos, assim, em geral, a primeira parte desse livro, ele vai tratar os primeiros passos, como ele diz na introdução, vai dar os primeiros passos. Depois, vai se usar o conhecimento adquirido na primeira parte do livro para se aprofundar em conceitos mais abrangentes. Por exemplo, a parte de Adão aqui, ele deu uma breve explicação sobre as opiniões prováveis e o significado da queda de Adão. Posteriormente, ele vai entrar mais profundamente nessa questão de Adão, do Gan Eden, questão do pecado. Então, assim, a gente aprendendo bem essas introduções aqui na primeira parte, a gente vai começar a entender a segunda e a terceira parte. A terceira parte, principalmente, é a que, na minha opinião, é a mais difícil. Nem tudo que está nesse livro a gente vai também se aprofundar em todos os conceitos. Por quê? Porque tem conceitos aqui da segunda parte que são filosóficos. Então, acredito que a gente vai dar um resumo dessas partes, mas não explicar como o Rambam está explicando aqui, que ele vai entrar, por exemplo, nos Mutazalitas, que eram grupos de pensadores muçulmanos, que ele explica a forma como eles entendiam. Então, uma forma muito técnica de se entender a filosofia da época dele. Então, a gente vai pegar aqui os termos gerais de alguns capítulos e outros que estão mais ligados às escrituras, a gente vai se aprofundar mais. Então, conceitos fundamentais como a providência divina, a gente vai entrar bastante, a gente não vai pular as explicações disso, porque a providência divina é um dos assuntos centrais para a gente entender a Torá, entender os profetas. Só isso é o segundo, quantos capítulos tem no livro todo? 178 capítulos. Capítulos são... Deixa eu ver. Porque cada parte ele reinicia o capítulo. Por exemplo, a primeira parte tem 76 capítulos. A segunda parte tem 48. A terceira parte tem 54 capítulos. Olha só com 2 capítulos que a gente já estudou agora, mais a introdução, cara, já deu uma gama de informação gigante, entendeu? O ideal mesmo para a gente assistir essa aula tinha que ter até caderno e caneta para poder realmente anotar as referências, porque assim, tem muita coisa aí, pô. Isso aí é um livro que a gente vai estudar a vida inteira. Muita coisa. Tem capítulos aí que vai durar 3 aulas.
sempre que a gente lê e relê, a gente vai se aprofundar mais ainda nesse livro aqui. Tem muita coisa. E vai chegar horas aí, até que essas partes que você falou que a gente não vai se aprofundar tanto, até essas partes aí vão despertar interesse. Aí no momento é capaz de você mesmo acabar se aprofundando, porque assim, não basta conhecer só a tua linha de pensamento, né? Tem que conhecer todas as outras. Então, chegar o momento aí em que ele explicar como os oponentes ideológicos dele pensavam, também é importante para a gente compreender isso aí. Sim. Lidar com o contraditório. Aí, assim, dependendo do nosso desenvolvimento aqui, durante as aulas do livro, a gente se aprofunda no que tem que se aprofundar e a gente vai completando aí o nosso estudo desse livro. Então, se ninguém tem nenhuma dúvida, essa é a nossa aula de hoje. Amém? Amém. Próxima aula, capítulo 3. Perfeito. Vamos embora. Aí. Tá o tempo.